Aos 15, fui expulso de casa para minha irmã ter um quarto. 7 meses depois, meus pais imploram meu perdão. Meu pai é negro, minha mãe é branca. Eu puxei mais traços do meu pai, enquanto Kate, minha irmã, parece quase totalmente branca. Essa diferença sempre moldou minha vida. Apesar de meu pai ser negro, ele tem um preconceito enorme contra pessoas negras. Já minha mãe é abertamente racista, considerando meu pai uma exceção. Eu e Kate temos apenas 2 anos de diferença, mas nossas infâncias foram completamente distintas. Os aniversários de Kate duravam uma semana inteira, com festas, presentes e bolo. Já o meu era tratado como qualquer outro dia. Mesmo assim, Kate nunca se aproveitou disso. Pelo contrário, era gentil comigo, mas só quando nossos pais não estavam por perto. No meu aniversário de 9 anos, sabendo que ninguém faria nada por mim, Kate pediu para comemorar o aniversário dela no meu dia. Eles aceitaram sem pensar. Quando chegou o dia, ela me deixou escolher os convidados. E, na hora do bolo, ela distraiu nossos pais para que todos pudessem cantar parabéns para mim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Outra vez, quando saíram os boletins, ela tirou só nota C e eu tirei B. Meus pais sempre me pressionavam para tirar A, então Kate implorou que eles não fossem violentos comigo. Mesmo assim, me beliscaram algumas vezes. Apesar de eles me tratarem como a acolhedora de algodão, como gostavam de me chamar, eu me sentia sortuda por ter Kate. Mas isso mudou. No aniversário de 17 anos dela, acordei com o barulho dos meus pais e de outros parentes colocando minhas coisas em caixas. Quando perguntei o que estava acontecendo, meu pai disse: "Sua irmã só quer um quarto só dela." Desculpa. Fiquei em choque e perguntei para onde deveria ir. Minha mãe respondeu: "Você tem telefone, amigos, família. Descubra, Dark." Meus olhos se encheram de lágrimas. Olhei para Kate, esperando alguma reação, mas ela nem olhou para mim. Parecia tensa, imóvel. Demorei para acreditar que aquilo era real, mas quando entendi, chorei como nunca. O único apoio que eu tinha também havia me deixado. Mesmo quando me encolhi no canto, balançando com a dor da solidão, ninguém ligou. Continuaram embalando minhas coisas. Entorpecida, saí da casa e liguei para a única pessoa em quem confiava, tia Bonnie, irmã do meu pai. Eu não sabia o que esperar, mas ela disse que eu poderia ficar com ela o tempo que precisasse. Sem tomar café ou dar o presente da Kate, chamei um Uber e fui embora com minhas caixas. No caminho, Kate me ligou. Meu coração se encheu de raiva, mas atendi. "Me desculpa. Por favor, não me odeie", ela disse. Fiquei em silêncio. "Você tá sozinha agora?", ela perguntou. Respondi que sim. Então ela me fez uma chamada de vídeo e mostrou um teste de gravidez com 2 linhas. "Lily, eu tô grávida. Ainda não contei pros nossos pais. Você sabe como eles são. Não queria que você estivesse lá quando eles descobrissem." Me lembrei de quando ela chegou com um chupão em casa e eu fui acusada de ser má influência. A bronca foi toda pra mim. Naquele momento, entendi. "Kate, o que eu posso fazer para te ajudar?", perguntei. Ela pediu que eu procurasse ajuda com nossa tia Bonnie. Logo depois, ouvi nossos pais subindo as escadas cantando parabéns. Desliguei. Minha cabeça girava. Uma parte de mim ficou aliviada por Kate ainda ser minha amiga. Mas, acima de tudo, eu estava preocupada. Quando cheguei à casa da tia Bonnie, meu estômago revirou. Ela abriu a porta, sorriu e me abraçou com força. "Fico tão feliz que você veio." Eu nunca contei a ela o que aconteceu. E, aparentemente, meus pais também não. Conversávamos de forma leve, até que soltei: "Meus pais são racistas. E minha irmã tá grávida." Ela riu, achando que era piada. Foi então que comecei a chorar, e ela entendeu. Entramos com as caixas, e ela ouviu tudo. Prometeu que não contaria aos meus pais e jurou que eu estaria segura ali. Me abraçou até eu adormecer. Na época, eu não sabia, mas a tia Bonnie faria meus pais pagarem. E a vida de Kate e a minha mudaria para sempre. Na manhã seguinte, acordei no sofá dela, confusa por alguns segundos. Mas tudo voltou à minha mente: a expulsão, a gravidez, a ligação de Kate. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Minhas costas doíam. Olhei o celular: 3 chamadas perdidas da Kate. Nada dos meus pais. Não me surpreendeu, mas doeu. O cheiro de bacon e ovos enchia o ar. Meu estômago roncava. Eu não comia desde o almoço do dia anterior. "Bom dia, dorminhoca", disse tia Bonnie na cozinha. Parecia que estava acordada há horas. "Fiz café da manhã para você. Coma tudo. Temos muito o que conversar." Sentei à mesa e comecei a comer. Estava delicioso, ou talvez fosse a fome. De qualquer forma, devorei tudo enquanto ela tomava seu café, sentada à minha frente. "Fiquei pensando em tudo que você me contou", disse tia Bonnie depois que comi metade do prato. "Preciso te perguntar uma coisa importante."
Seu pai já te bateu? Quase engasguei com o suco de laranja. Ninguém nunca havia me feito essa pergunta de forma tão direta. Não chegou a me dar um soco ou algo assim, respondi baixinho. Foram só alguns tapas, beliscões, esse tipo de coisa. O rosto dela ficou sério. Isso ainda é abuso, Lily. E o jeito como te tratam diferente da Kate também é. É abuso emocional. Fiquei olhando para o prato. Eu sempre soube que havia algo errado, mas ouvir alguém chamar aquilo de abuso me fez sentir validada, e ao mesmo tempo, envergonhada. Depois do café da manhã, vou ligar para os seus pais, ela disse. Primeiro, para avisar que você vai ficar aqui. Segundo, para deixar claro que agora sei como tem tratado você. Meu coração disparou. E a Kate? Se souberem que você sabe de tudo, vão descobrir que foi ela quem me contou sobre a gravidez. Não vou mencionar isso, garantiu. Essa é uma conversa que a Kate terá com eles quando estiver pronta. Mas o restante, eles precisam ouvir. Depois do café, liguei para Kate enquanto tia Bonnie lavava a louça. Ela atendeu na hora, com a voz cheia de preocupação. Você tá bem? Onde você tá? A tia Bonnie deixou você ficar? Respondi que estava bem e que ia ficar lá com ela. Kate pareceu aliviada, embora ainda ansiosa. Perguntei como ela estava e se nossos pais desconfiavam de algo. Não. Eles estão ocupados redecorando o meu quarto agora que ele é só meu, disse com culpa na voz. Lily, me desculpa. Eu devia ter achado outro jeito. A dor ainda estava ali, mas eu entendia por que ela fez aquilo. Tá tudo bem, respondi. Mas, Kate, qual é o seu plano? Você não pode esconder essa gravidez para sempre. Kate começou a chorar baixinho. Não sei. Tenho medo. Você sabe como eles são. Eu sabia. Eles iriam me culpar, mesmo eu não tendo nada a ver com isso. E iam envergonhar a Kate, mas no fim a perdoariam. Era sempre assim. E o pai? Perguntei. É o Tyler. Da minha aula de química. Os pais dele são super religiosos. Se descobrirem, ele tá ferrado. Nós dois estamos. Tyler Williams. Alto, calado, jogava beisebol. Não era o tipo de cara que eu imaginava Kate namorando. Você já decidiu o que vai fazer? Perguntei com cuidado. Quer ficar com ele ou ainda não sabe? Não sei. Preciso de um tempo. Você pode pedir ajuda à tia Bonnie? Talvez eu possa ir aí, conversar com ela. Prometi que perguntaria. Quando desligamos, ouvi tia Bonnie no telefone. A voz dela estava alta, e mesmo sem entender tudo, percebi que ela estava enfrentando meus pais. Fui pro quarto de hóspedes, onde minhas caixas já estavam. Parte de mim queria ouvir, outra parte morria de medo. Depois de um bom tempo, o apartamento ficou em silêncio. Logo depois, ela apareceu na porta. Acabei de ter uma conversa adorável com seu pai, disse, com sarcasmo. Ele diz que vocês não te expulsaram. Só sugeriram que você ficasse um tempo com amigos. Soltei um riso sem humor, é claro. Depois de empacotarem todas as minhas coisas. Eu sei, disse ela, sentando ao meu lado. Seu pai sempre foi bom em distorcer a realidade. Mas deixei claro, você vai ficar comigo. E em breve teremos uma reunião de família para discutir tudo. Meu estômago revirou. Uma reunião com eles? É necessário? Perguntei. Sim. Mas não agora. Primeiro quero que você se acomode. E acho que você quer me pedir algo. Assenti. A Kate quer saber se pode vir aqui amanhã, conversar com você sobre, você sabe. Tia Bonnie sorriu. Claro. Diga a ela para vir depois da escola. Vou chegar mais cedo do trabalho. O resto do dia foi estranho, mas bom. Tia Bonnie me ajudou a arrumar o quarto. Era pequeno, mas só meu. Tinha escrivaninha, uma cama queen e privacidade. Ela até me levou para comprar algumas decorações. Enquanto andávamos, fiquei checando o celular. Nenhuma mensagem dos meus pais. Nenhuma você tá bem? Só silêncio. Kate mandou dizendo que chegaria por volta das 16 horas. À noite, tia Bonnie pediu pizza e vimos filmes no sofá. Foi tão normal. Sem tensão, sem medo, só tranquilidade. Sabe, disse ela em um momento de silêncio, sempre quis ter filhos. Nunca aconteceu. Mas ter você aqui é muito bom. Não soube o que dizer, então só sorri e voltei a olhar para a TV. Mas algo quente cresceu dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, me senti segura ao dormir. Na manhã seguinte, terça-feira, tia Bonnie foi trabalhar, mas deixou uma chave e disse para eu ficar à vontade. Passei a manhã explorando o apartamento e a tarde fazendo lições de casa. Às 15h30, comecei a ficar ansiosa. Kate chegou exatamente às 16 horas. Estava nervosa, mas aliviada.
Nos abraçamos por um bom tempo na porta antes de eu puxá-la para dentro. O lugar é bonito, disse ela, olhando ao redor. Tia Bonnie ainda não chegou, falei. Mas deve estar chegando. Quer água ou algo? Ela assentiu. Fomos até a cozinha. Kate parecia pálida e exausta, como se não dormisse direito. Sentamos à mesa em silêncio por alguns minutos. Então ela disse: Mamãe e papai acham que eu entrei no time de debate. Não desconfiam de nada. Mas hoje de manhã, a mamãe comentou que eu tô engordando. Quase tive um ataque de pânico. Antes que eu pudesse responder, ouvimos chaves na porta. Tia Bonnie entrou, ainda em seu uniforme de trabalho, carregando uma sacola de compras. Seu rosto se iluminou quando viu Kate. Aqui está minha outra sobrinha, ela disse calorosamente, colocando as compras no chão para abraçar Kate. Kate começou a chorar no momento em que os braços da tia Bonnie a envolveram. A hora seguinte foi intensa. Kate contou à tia Bonnie tudo sobre Tyler, estar grávida de 8 semanas e sobre o medo de nossos pais descobrirem. Tia Bonnie ouvia atentamente, fazendo perguntas, mas nunca julgando. Você já decidiu o que quer fazer? Perguntou gentilmente. Kate balançou a cabeça. Não sei. Tenho apenas 16 anos. Devo ir para a faculdade no ano que vem, mas também não sei se conseguiria fazer um aborto. Ela começou a chorar novamente. E a adoção? Não sei. Você tem opções, disse tia Bonnie. E é hora de começar a decidir. Mas, primeiro, você precisa consultar um médico. Certificar-se de que está tudo bem. Posso te levar, se quiser. Kate assentiu, agradecida. Você poderia? Tenho medo de ir sozinha. E não posso pedir isso para a mamãe? Claro, respondeu tia Bonnie. E, Kate, seja qual for a sua decisão, eu vou te apoiar. Mesmo que seus pais não apoiem. Kate olhou para mim, com os olhos ainda marejados de lágrimas. Sinto muito pelo que aconteceu, Lily. Eu só entrei em pânico. Pensei que, se descobrisse enquanto você ainda estivesse lá... Tudo bem, eu disse, falando sério desta vez. Eu entendo. E, sinceramente, é melhor aqui de qualquer maneira. Depois que Kate foi embora, prometendo nos mandar uma mensagem para marcar uma consulta médica, ajudei tia Bonnie a preparar o jantar. Minha mente girava com tudo o que estava acontecendo, a gravidez de Kate, minha nova situação de moradia, o confronto inevitável com meus pais que tia Bonnie estava planejando. Tia Bonnie, disse eu, enquanto picávamos legumes, o que vai acontecer quando meus pais descobrirem sobre a Kate? Ela suspirou. Não sei, querida. Mas vamos enfrentar isso juntas. Nós três. A semana seguinte foi surpreendentemente tranquila. Estabeleci uma rotina na casa da tia Bonnie. Ela me acordava para a escola, me deixava no caminho para o trabalho e me buscava depois. Fazíamos o jantar juntas, assistíamos TV e conversávamos. Ela me fazia perguntas sobre meus interesses, meus amigos, minhas aulas, todas as coisas normais com as quais os pais deveriam se importar, mas os meus nunca se importaram. Kate veio algumas vezes depois da escola, supostamente para pesquisas do time de debate. Tia Bonnie a levou a uma consulta médica, confirmando que ela estava mesmo com cerca de 9 semanas de gravidez. Kate ainda estava indecisa sobre o que fazer, mas, pelo menos, agora ela estava recebendo cuidados pré-natais adequados. Meus pais? Silêncio total. Nenhuma ligação ou mensagem perguntando como eu estava. Kate disse que mal me mencionavam em casa, como se eu tivesse deixado de existir. Doeu, mas também confirmou o que eu sempre suspeitei, eles realmente não me amavam do jeito que os pais devem amar seus filhos. Então, na sexta-feira à noite, tudo explodiu. Kate me ligou em pânico. Mamãe encontrou minhas vitaminas pré-natais, disse, com a voz trêmula. Ela associou isso ao fato de eu estar ganhando peso. Ela sabe, Lily. Ela sabe que estou grávida. Meu coração afundou. O que aconteceu? O que ela disse? Ela ficou furiosa, soluçou Kate. Começou a gritar sobre como eu tinha arruinado minha vida. Como nenhuma faculdade decente me aceitaria agora. Como eu trouxe vergonha para a família. Papai chegou em casa no meio da confusão e também perdeu o juízo. Coloquei Kate no viva voz para que tia Bonnie pudesse ouvir. Você está segura? Tia Bonnie perguntou imediatamente. Estou no meu quarto, com a porta trancada, disse Kate. Mas eles continuam batendo, exigindo que eu saia e enfrente as consequências das minhas ações. Estou com medo. Tia Bonnie pegou as chaves do carro. Nós estamos indo te buscar. Faça uma mala com o essencial. Você também pode ficar aqui. O caminho até a casa dos meus pais foi tenso. Tia Bonnie dirigia como uma mulher em missão, os nós dos dedos brancos no volante. Sentei no banco do passageiro e mandei mensagens para Kate, atualizando nossa localização. Ela não estava mais respondendo, o que fez minha ansiedade aumentar.
Quando chegamos, senti um enjoo no estômago. Eu não voltava desde o dia em que me expulsaram. A luz da varanda estava acesa e os carros dos meus pais, na garagem. Fique no carro, instruiu tia Bonnie, ao estacionar. De jeito nenhum, protestei. Kate é minha irmã. Eu vou com você. Tia Bonnie pareceu querer discutir, mas assentiu. Caminhamos até a porta da frente juntas, e ela tocou a campainha. O som de gritos lá dentro cessou imediatamente. Um momento depois, meu pai abriu a porta com um puxão. Sua expressão passou rapidamente da raiva à surpresa, e então a um sorriso forçado ao ver tia Bonnie. Bonnie, que surpresa, disse, ignorando completamente minha presença ao lado dela. O que te traz tão tarde? Pare com essa bobagem, Marcos, disse tia Bonnie friamente. Estamos aqui pela Kate. Ela nos chamou. Minha mãe apareceu atrás dele, com o rosto manchado de tanto chorar ou gritar, talvez ambos. Este é um assunto de família, Bonnie. Você não deveria se envolver. Eu sou família, respondeu tia Bonnie. E Lily também, embora vocês pareçam ter esquecido disso. Onde está Kate? No quarto dela, tendo uma birra de adolescente, disse meu pai com desdém. Ela pode sair quando estiver pronta para discutir suas opções racionalmente. A maneira como ele disse opções me fez arrepiar. Eu sabia exatamente qual delas ele considerava racional. Deixe-me ir buscá-la, eu disse, já indo em direção às escadas. Minha mãe tentou bloquear meu caminho. Você não mora mais aqui, Lily. Você não pode simplesmente. Ela vai, sim, disse tia Bonnie, com uma voz tão firme que minha mãe deu um passo para o lado. Corri escada acima até o quarto de Kate, meu antigo quarto também, e bati de leve. Kate, sou eu. Abre. A porta se entreabriu, e Kate espiou. Seu rosto estava coberto de lágrimas. Quando viu que era realmente eu, abriu a porta e me abraçou forte. Graças a Deus você está aqui, sussurrou. Eles perderam a cabeça. Papai diz que eu tenho que fazer um aborto ou ele vai me expulsar. Mamãe continua chorando por causa do que as pessoas da igreja vão dizer? Arrume suas coisas, eu disse. Você vem ficar comigo e com a tia Bonnie. Kate assentiu e rapidamente pegou uma mochila, colocando roupas e itens de higiene. Ajudei a empacotar tudo, pegando o que ela não podia esquecer, o carregador do laptop, seu suéter favorito, o ursinho de pelúcia que ela tinha me dado anos atrás e que, de alguma forma, sobreviveu à limpeza dos meus pertences. Quando voltamos com a bolsa dela, meus pais ainda estavam discutindo com a tia Bonnie na entrada. Você não pode simplesmente levá-la, minha mãe estava dizendo. Ela tem 16 anos. Ainda é menor de idade. Observe-me, respondeu tia Bonnie. A menos que você queira que eu ligue para o serviço de proteção à criança e relate como vocês trataram suas duas filhas, sugiro que se afastem. O rosto do meu pai ficou com um tom alarmante de vermelho. Isso é uma ameaça? Você não tem provas de nada, disse ele. Tenho o testemunho da Lily, disse tia Bonnie calmamente. E agora tenho provas de que vocês tentaram forçar a Kate a se submeter a um procedimento médico contra a vontade dela. Quer mesmo me testar, Marcos? Meus pais trocaram um olhar. Pela primeira vez na vida, vi algo parecido com medo nos olhos deles. A Kate poderá tomar suas próprias decisões quando fizer 18 anos, disse minha mãe, mudando de tática. Por enquanto, ela fica aqui, onde podemos cuidar dela. Cuidar dela como cuidaram de mim? Eu disse, abruptamente. Tratando-a como lixo se ela não fizer exatamente o que vocês querem? Meu pai finalmente reconheceu minha presença com um olhar furioso. Você não sabe do que está falando. Nós sempre cuidamos de vocês duas. Fornecer comida e abrigo é o mínimo, retruquei. Vocês nunca me amaram. E agora que a Kate fez algo que vocês não aprovam, estão tratando ela do mesmo jeito. Kate deu um passo à frente, segurando sua bolsa. Vou com a tia Bonnie e a Lily. Volto quando vocês estiverem prontos para me apoiar, não importa o que eu decida sobre meu bebê. Minha mãe começou a chorar de novo, mas parecia mais manipulação do que sinceridade. Kate, por favor, pense no seu futuro. Eu estou pensando no meu futuro, disse Kate com firmeza. E agora, ele não está aqui. Saímos de casa juntos. Meus pais estavam chocados demais para nos impedir fisicamente. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e os vi parados na porta, nos observando partir. Pareciam pequenos e patéticos de alguma forma, não mais as figuras imponentes de autoridade que haviam sido na minha mente por tanto tempo. Os próximos dias foram de adaptação. Kate ficou na minha cama, enquanto eu dormia no sofá-cama. O pequeno apartamento da tia Bonnie parecia lotado com 3 pessoas, mas também aconchegante e seguro, de um jeito que a casa dos nossos pais nunca foi. Meus pais ligaram para Kate constantemente nos 2 primeiros dias, alternando entre ameaças e apelos chorosos para que ela voltasse para casa. Ela finalmente desligou o telefone para ter um pouco de paz. Eles não me ligaram nenhuma vez. No 3º dia, eu estava sozinha no apartamento, a tia Bonnie estava no trabalho e a Kate tinha ido à sua consulta médica de acompanhamento.
A campainha tocou e, quando olhei pelo olho mágico, quase tive um ataque cardíaco. Meus pais estavam lá. Liguei para a tia Bonnie imediatamente. Eles estão aqui, sussurrei ao telefone. Mamãe e papai estão na porta. Não os deixe entrar, disse ela com firmeza. Estou saindo do trabalho agora. Chego aí em 20 minutos. A campainha tocou novamente, seguida de batidas. Lily, sabemos que você está aí dentro, gritou meu pai. Abra esta porta agora mesmo. Fiquei quieta, esperando que eles desistissem e fossem embora. Mas não desistiram. Depois de alguns minutos, ouvi uma chave na fechadura. A porta se abriu, revelando meus pais. A tia Bonnie nos deu uma chave reserva uma vez, quando saiu de férias, explicou meu pai, com a voz mais calma agora. Em caso de emergência, com seus planos e correspondências. Eu me afastei deles. Isso não é uma emergência. Vocês precisam ir embora. Minha mãe entrou e olhou ao redor do apartamento. Onde está a Kate? Precisamos falar com ela. Ela não está aqui, disse com sinceridade. E eu já liguei para a tia Bonnie. Ela está voltando para casa. Meu pai suspirou profundamente. Lily, isso já foi longe demais. Você deixou claro seu ponto, mas a Kate precisa voltar para casa agora. Ela ainda é menor de idade, e o que a Bonnie está fazendo pode ser considerado sequestro. Ela não sequestrou ninguém. Explode. A Kate decidiu ir embora porque vocês a estavam forçando a fazer um aborto. Não estávamos forçando, disse minha mãe, embora seus olhos tenham desviado dos meus. Estávamos apenas tentando ajudá-la a ver a escolha certa. A escolha certa segundo quem? Você? Eu estava furiosa agora. O corpo é dela. O bebê, a escolha, é dela. Meu pai deu um passo em minha direção, e eu instintivamente recuei. Algo brilhou nos olhos dele. Talvez eu estivesse magoada por ter medo dele. Bom. Ele deveria se sentir mal. Isso não diz respeito a você, Lily, disse ele. Você sempre faz tudo girar em torno de si mesma. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está falando sério agora? Você me expulsou de casa no aniversário da Kate. Me tratou como se eu não fosse nada a vida toda e agora tem a coragem de dizer que eu faço tudo girar em torno de mim? Antes que pudessem responder, a porta do apartamento se abriu novamente. Tia Bonnie estava parada ali, com uma expressão furiosa. Atrás dela estava Kate, com o rosto pálido de choque ao ver nossos pais. Saíam do meu apartamento, disse tia Bonnie, com a voz mortalmente calma. Não sem a Kate, respondeu meu pai, virando-se para olhar minha irmã. Vamos, Kate. Isso já dura tempo demais. Volte para casa, onde você pertence. Kate se moveu para ficar ao meu lado e da tia Bonnie. Não vou a lugar nenhum com vocês. Não até que aceitem que essa é uma decisão minha. Ela gesticulou em direção ao sofá. Surpreendentemente, meus pais se sentaram. Talvez tenham ficado chocados com a autoridade da tia Bonnie. Ou talvez finalmente tenham percebido a gravidade da situação. De qualquer forma, conversamos pelas próximas 2 horas. Realmente conversamos. Kate explicou o quanto ficou apavorada quando descobriu que estava grávida, e como sabia que nossos pais reagiriam mal. Contei a eles como o tratamento deles me afetou por toda a minha vida, os aniversários, os boletins, a constante sensação de ser inferior. Tia Bonnie compartilhou sua perspectiva como uma observadora externa, alguém que viu o comportamento dos meus pais durante anos sem dizer nada, algo que agora lamentava profundamente. Meus pais, em geral, ouviram. Tentaram se defender algumas vezes, mas eram rapidamente silenciados. No final, minha mãe chorava de verdade, não aquelas lágrimas manipulativas de antes. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em uma tarde. Eu não percebi, disse ele, finalmente, com a voz áspera. Não vi o que estávamos fazendo. Besteira, respondeu tia Bonnie, com firmeza. Você viu. Simplesmente não se importou. A questão agora é, você se importa? Minha mãe me olhou através das lágrimas. Lily, sinto muito. Fomos pais terríveis para você. Foi o primeiro pedido de desculpas genuíno que ouvi dela. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Parte de mim queria aceitá-lo de imediato, só para finalmente ter os pais amorosos que sempre desejei. Outra parte queria mandá-los direto para o inferno. Desculpas não consertam 16 anos, respondi, finalmente. Mas é um começo. A conversa então mudou para Kate e sua gravidez. Nossos pais ainda pareciam desconfortáveis com a situação, mas haviam parado de insistir no aborto. Em vez disso, ouviram, de verdade, enquanto Kate falava sobre suas opções, criar o bebê, adoção ou aborto e seus medos sobre cada uma. Quando eles foram embora, nada estava resolvido, mas algo havia mudado. Prometeram respeitar qualquer decisão que Kate tomasse em relação à gravidez. Convidaram-nos para voltar para casa, mas disseram que entenderiam se preferíssemos ficar com tia Bonnie por enquanto.
Quando Bonnie fechou a porta atrás deles, nós três desabamos no sofá, exaustos emocionalmente. Você acha que eles falaram sério? Kate perguntou em voz baixa. Sobre apoiar minha decisão? Não sei, disse tia Bonnie, honestamente. As pessoas não mudam da noite para o dia, mas talvez estejam começando a enxergar o dano que causaram. Eu não estava convencida. Uma única conversa, por mais intensa que fosse, não apagava uma vida inteira de comportamento abusivo. Mas, pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Naquela noite, deitada no sofá-cama olhando para o teto, pensei em tudo que tinha acontecido. Em menos de 2 semanas, minha vida virou de cabeça para baixo. Perdi minha casa, ganhei uma aliada, tia Bonnie, e me vi em uma nova e estranha dinâmica com meus pais. Kate saiu do quarto e sentou-se na beira da minha cama improvisada. Não consegue dormir? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Tem muita coisa acontecendo aqui, disse, apontando para a própria têmpora. Lily, você acha que eu deveria dar outra chance a eles? Sentei-me. Essa é uma decisão sua. Eles ainda são nossos pais, para o bem ou para o mal. Tenho medo de que eles voltem a ser como eram antes, ela admitiu. Que me pressionem sobre o bebê, ou voltem a te tratar mal. Provavelmente, respondi. Honestamente, as pessoas não mudam tão facilmente. Mas agora temos a tia Bonnie. E temos uma a outra. Kate sorriu levemente. Sempre tivemos uma a outra. Ela fez uma pausa e acrescentou. Acho que quero ficar com o bebê. Isso é loucura? Estendi a mão e apertei a dela. Não é loucura. É apavorante, claro. Mas você será uma mãe incrível. Melhor que a nossa, pelo menos, disse Kate, com uma risada amarga. Sentadas ali no escuro, percebi algo importante. Não importava o que acontecesse com nossos pais, se iriam mudar ou apenas fingir. Kate e eu ficaríamos bem. Sobrevivemos até aqui. Continuaríamos sobrevivendo juntas. A jornada à frente seria complicada, a gravidez de Kate, minha vida incerta, nosso relacionamento rompido com nossos pais. Mas, pela primeira vez, senti que não estávamos sozinhas. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha mistura de esperança e dúvida. Kate dormia ao meu lado no sofá-cama, encolhida, com uma mão pousada protetoramente sobre sua barriga ainda lisa. Ela parecia em paz, pela primeira vez. Levantei-me com cuidado para não acordá-la e encontrei tia Bonnie na cozinha, fazendo panquecas. Bom dia, disse ela, colocando uma pilha no prato. Como dormiu? Ok, eu acho, respondi, regando as panquecas com calda. A Kate me disse que quer ficar com o bebê. Tia Bonnie assentiu, sem surpresa. Imaginei. Aquela menina tem um espírito protetor. Sempre teve. Sentou-se à minha frente. E você? O que acha de se tornar tia? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Esquisito. Bom, estranho, mas bom. Comemos em silêncio até Kate aparecer, arrastando os pés, com o cabelo espetado para todos os lados. Tia Bonnie silenciosamente passou um prato de panquecas para ela, que o aceitou com gratidão. Então, o que acontece agora? Perguntei depois que terminamos. Agora vamos elaborar um plano de ação, disse tia Bonnie. Kate precisa terminar a escola. Vocês duas precisam de estabilidade. E seus pais precisam provar que estão falando sério sobre mudar. Kate olhou para seu prato vazio. Provavelmente devo conversar com o Tyler também. Ele merece saber o que eu decidi. Essa conversa aconteceu mais tarde naquele dia. Tyler chegou parecendo apavorado, provavelmente esperando que tia Bonnie o agredisse com uma frigideira. Em vez disso, ela lhe ofereceu limonada e deu privacidade aos dois no quarto, enquanto eu fingia não escutar do corredor. Não ouvi tudo, mas a reação de Tyler me surpreendeu. Não houve discussão nem negação de responsabilidade. Em vez disso, ele repetia frases como: "O que você precisar, eu estarei aqui." Quando saíram, 1 hora depois, Kate parecia aliviada e Tyler, determinado, embora ainda assustado. "Contarei aos meus pais hoje à noite", ele prometeu antes de sair. "Eles vão surtar, mas são responsáveis. Não vão me deixar escapar." Depois que ele saiu, Kate se jogou no sofá ao meu lado. Bem, isso foi melhor do que o esperado. Ele parece decente, admiti. Ele é, disse Kate. Morrendo de medo, mas decente. Os dias seguintes passaram em meio a uma confusão de planos. Tia Bonnie marcou outra reunião, dessa vez com todos nós, nossos pais, Tyler e os pais dele. Que coisa estranha. Os pais de Tyler ficaram chocados, mas se recuperaram rápido, especialmente a mãe dele. Já os nossos pais estavam rígidos e formais, mas pelo menos não gritaram. Os adultos conversaram sobre questões práticas, seguro médico, moradia, planos escolares. Fiquei sentada em silêncio, observando o rosto de todos.
Meu pai me olhava sempre que achava que eu não estava prestando atenção, uma mistura estranha de culpa e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Minha mãe mal fazia contato visual com qualquer pessoa. Depois daquele encontro, nossos pais perguntaram se consideraríamos voltar para casa para jantar naquele fim de semana. Um novo começo, como minha mãe disse. Kate olhou para mim imediatamente. Só se a Lily for, disse firmemente. Eu vou aonde ela for. Meu pai assentiu lentamente. Justo. Eu concordei, mas apenas com uma condição: tia Bonnie também teria que ir. De jeito nenhum eu voltaria para aquela casa sem o meu reforço. Eles relutantemente disseram que sim. Aquela sexta-feira à noite foi o jantar mais desconfortável da minha vida. Minha mãe claramente passou horas cozinhando todas as nossas comidas favoritas e até se lembrava das minhas corretamente, o que foi uma novidade. A conversa estava tensa, todo mundo se esforçando demais para parecer educado. No meio do jantar, meu pai pigarreou. Estive lendo um pouco, ele disse, sem jeito, sobre colorismo e como isso afeta as crianças. Ele olhou diretamente para mim. Nunca percebi o que estava fazendo com você, Lily. Não estou pedindo perdão, só uma chance de tentar ser melhor. Quase engasguei com o purê de batatas. Meu pai leu sobre colorismo e admitiu que estava errado. Eu não sabia o que dizer, então apenas assenti. Minha mãe foi a próxima. Também encontramos um terapeuta familiar, disse. Para todas nós, se vocês, meninas, estiverem dispostas. Temos muito que resolver. Olhei para Kate, que ergueu as sobrancelhas e perguntou. O que você acha? Talvez, eu disse, com cautela. Vamos pensar sobre isso. Depois do jantar, meu pai, ainda sem jeito, me mostrou meu antigo quarto. Só que aquele não era mais meu antigo quarto. Eles o reformaram completamente, pintura nova, móveis novos e até uma mesa chique para estudar. Estava bonito, muito mais do que qualquer coisa que eu já tive. Pensamos que, se você quisesse voltar, ele começou, mas parou. Ainda não sei, respondi. Honestamente, tudo isso está acontecendo muito rápido. Ele assentiu. Entendo. O quarto é seu quando quiser. Sem pressão. Naquela noite, na casa da tia Bonnie, Kate e eu ficamos acordadas até tarde conversando. Ela estava dividida sobre voltar para casa. Por um lado, eles estavam surpreendentemente nos apoiando com relação ao bebê agora. Por outro, nós duas sabíamos quão rápido eles poderiam mudar. O que você acha? Ela me perguntou. Devemos dar outra chance a eles? Suspirei. Não sei. Uma parte de mim quer acreditar que eles mudaram. Outra parte está só esperando que tudo volte ao normal. Mesmo, admitiu Kate. Mas também me sinto mal por tirar vantagem da tia Bonnie. O apartamento dela já é minúsculo para 3 pessoas, imagine para 4, depois que o bebê nascer. Ela tinha razão. A tia Bonnie tinha sido incrível, mas aquilo não era uma solução de longo prazo. Decidimos conversar com ela sobre isso na manhã seguinte. Quando tocamos no assunto durante o café da manhã, ela nos surpreendeu. Na verdade, tenho pensado nisso, disse. Tenho procurado apartamentos de 3 quartos. Mais espaço para todos nós. Você quer que fiquemos com você permanentemente? Kate perguntou, surpresa. Tia Bonnie deu de ombros. Se é isso que vocês quiserem. Ou podem tentar voltar para casa, sabendo que minha porta vai estar sempre aberta se as coisas não derem certo. Conversamos sobre isso por horas. No fim, tomamos uma decisão. Kate e eu voltaríamos para casa em caráter experimental. Participaríamos da terapia familiar. Passaríamos os fins de semana com a tia Bonnie. E ao menor sinal de que nossos pais estavam voltando aos velhos hábitos, nós sairíamos de lá. Voltar foi estranho. Meus pais estavam se esforçando tanto que chegava a ser desconfortável. Meu pai ficava perguntando sobre meus trabalhos escolares e se oferecia para ajudar. De repente, minha mãe queria saber sobre meus amigos e interesses. Ambos se preocupavam com Kate, certificando-se de que ela comesse bem e descansasse o suficiente. A terapia familiar era ainda mais estranha. Nosso terapeuta, Dr. Shen, não deixava ninguém escapar impune. Quando meu pai tentou minimizar algumas coisas que tinha feito, ela o repreendeu imediatamente. Quando minha mãe chorou, falando sobre o quão difícil foi para ela, Dr. Shen apontou o quanto tinha sido mais difícil para mim. O avanço aconteceu cerca de um mês depois. Estávamos falando sobre aniversários, especificamente sobre como eles comemoravam o da Kate, mas ignoravam o meu. Minha mãe começou com suas desculpas habituais, que estava ocupada, que o dinheiro estava curto. Isso não explica o padrão, disse Dr. Shen calmamente. Porque o dinheiro sempre era curto no aniversário da Lily, mas nunca no da Kate. Minha mãe ficou em silêncio. Então, para meu total choque, ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Porque eu sou racista, disse simplesmente. Eu não queria admitir isso, nem para mim mesma. Mas eu te tratei diferente porque você parece mais negra. E isso é imperdoável.
A sala ficou em silêncio absoluto. Meu pai parecia ter levado um soco. Kate estendeu a mão e apertou a minha. Não sei se é imperdoável, eu disse, por fim. Mas isso realmente me machucou. Minha mãe assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso, se você me deixar. Não foi uma solução mágica. Ainda havia momentos estranhos, recaídas. Mas aquela confissão foi a primeira vez que eu realmente acreditei que eles poderiam estar mudando. Enquanto isso, a gravidez de Kate avançava. O primeiro ultrassom foi um marco. Todos nós fomos, até o Tyler. Ver aquela pequena manchinha na tela tornou tudo mais real. Kate chorou. Tyler parecia apavorado, mas segurou a mão dela o tempo todo. Meus pais ficaram meio deslocados no canto da sala, até que o técnico perguntou se eles queriam ver o futuro neto. Depois disso, minha mãe não conseguia parar de falar sobre coisas de bebê. Quando a Kate nasceu, nossa família já tinha adotado uma nova rotina. Não era perfeita, longe disso, mas era melhor. Meus pais estavam tentando constantemente. Eu estava deixando-os entrar, com cautela. Kate estava radiante, apesar dos enjoos matinais e dos tornozelos inchados. Ainda passávamos fins de semana alternados com a tia Bonnie. Esses fins de semana se tornaram meus favoritos, só nós três, assistindo filmes, conversando sobre tudo e nada. Tia Bonnie nunca nos pressionava sobre nossos pais. Apenas ouvia e oferecia conselhos quando pedíamos. Até que, num desses sábados, enquanto assistíamos TV, Kate de repente agarrou a barriga. Meu coração quase parou até Kate rir. O bebê está chutando, ela disse, animada. Aqui, sente. Ela pegou minha mão e a colocou em sua barriga. Senti uma pequena pancada na palma. Foi estranho e incrível. Ei, você aí dentro, falei para a barriga. Sou sua tia Lily. Mal posso esperar para te conhecer. Kate sorriu tanto que achei que o rosto dela fosse rachar. Descobri ontem, disse. É uma menina. Uma sobrinha. Algo ali tornou tudo mais real. Já pensou em nomes? Perguntou tia Bonnie. Gosto de Bonnie Lily Williams, respondeu Kate, meio tímida. Em homenagem às minhas duas pessoas favoritas. Talvez eu tenha chorado um pouco. Quando contamos aos nossos pais, minha mãe me abraçou de verdade. Ela vai ter sorte de ter você como tia, disse, emocionada. Os meses passaram rápido. Kate terminou bem o primeiro semestre da faculdade. Tyler arrumou um emprego e economizou tudo. Meus pais montaram um berçário amarelo, como Kate queria. Tia Bonnie tricotou cobertores para uma vida inteira. Eu foquei na escola e tirei as melhores notas do ano. Quando fui aceita na minha primeira escolha de faculdade, meus pais fizeram até uma festinha, a primeira celebração de verdade que recebi deles. A bolsa da Kate estourou 2 semanas antes do parto, bem no meio da minha formatura. 1 minuto eu estava no palco, no seguinte, corríamos para o hospital. O parto durou 16 horas. Todos revezaram ao lado dela, eu, Tyler, nossos pais, tia Bonnie. Às 15 horas, finalmente aconteceu. Empurra, Kate, disse o médico. Minutos depois, um chorinho encheu a sala. Bonnie Lily Williams nasceu com 2,9 kg, o nariz da Kate, o queixo do Tyler e uma pele entre os dois. Meus pais choraram. Tia Bonnie também. Eu não consegui evitar. Mais tarde, já sozinhas, Kate dormia e eu segurava minha sobrinha. Olá, sussurrei. Você causou um rebuliço. Mudou tudo. E mudou mesmo. Kate e eu passamos de sobreviventes dos nossos pais a uma família. Meus pais ainda erravam, mas estavam tentando. Tia Bonnie virou um pilar. Nada era perfeito, a terapia ainda era semanal, Kate e Tyler ainda estavam aprendendo a ser pais, mas, olhando para Bonnie, eu sabia que daríamos um jeito. Ela abriu os olhos e olhou direto para mim. Juro que sorriu, mesmo que recém-nascidos não sorriam de verdade. Senti uma onda de proteção. Essa garotinha nunca saberia o que era não ser amada. Cresceria cercada de carinho, de uma mãe forte, avós em mudança e uma tia que aprendeu do jeito difícil o que uma família deveria ser. Você vai ficar bem, sussurrei para ela. Todos nós vamos. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.